seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito, exclusivo aqui do nosso Além dos Parques, sexta temporada Francine, hoje com convidados mais do que especiais e um assunto mais do que interessante. É verdade. Olha só, vou dizer que esses convidados já participaram do nosso podcast. Aliás, num dia bem legal, né? Num dia bem legal. Já participaram do MD1 Live e olha, quem diria, viu? Porque era um casal que não participava de nada, principalmente ao vivo. É verdade, mas é um casal que a gente ama, amigos do coração, que a gente tem um prazer enorme, o privilégio da convivência desses dois. Eles estiveram com a gente naquele dia épico, desbravando o Epic Universe, antes mesmo da sua abertura, mais de um mês antes da abertura. Estiveram lá conosco no MD1 Live, como você falou, também participando e falando sobre isso. Já gravaram um episódio aqui no Além dos Parques, falando desse dia, dessa experiência, do que a gente achou do parque. Mas hoje, Francine e Pantaleão, a gente está recebendo mais uma vez Rê e Rafa aqui no Além dos Parques. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Obrigada, muito obrigada novamente pelo convite. E aí, Kiko, e aí, Fran? Obrigado pelo convite novamente, sempre um prazer estar com vocês. Valeu, meus irmãos. E Francine e Pantaleão, o assunto de hoje eu acho que é muito legal, porque na verdade, assim, morar nos Estados Unidos, e a gente tem feito algumas matérias, a gente tem feito algumas coisas sobre essa questão de investir em dólar, né? Você vê que a gente acabou de receber uma notícia aí desse aumento do IOF, coisas que prejudicam, né, o brasileiro, né? Então, assim, obviamente que é uma moeda forte, uma moeda estável, mas a gente sempre deixa muito claro que quando a gente faz essas comparações, é para mostrar que, na verdade, você ter segurança financeira te traz segurança para sua família, né? Na parte de saúde, alimentação, etc, né? Para que você tenha saúde familiar de todos os sentidos. Mas a gente nem sempre... A gente sempre diz que isso não é um incentivo a morar nos Estados Unidos, mas obviamente existem pessoas que querem, que têm esse sonho, que realizam esse sonho de forma correta, e esses dois chegaram nos Estados Unidos, né? Faz quanto tempo, Rafa? 6 meses. 6 meses morando nos Estados Unidos. E o tema de hoje, Francine, a gente vai falar sobre as diferenças entre morar no Brasil e Estados Unidos. É, isso aí, ó. Na verdade, vai ser a primeira vez que a gente tá abordando esse tema com convidados aqui. E eu acho isso muito, muito legal, porque é algo que gera curiosidade nas pessoas, né? As pessoas têm uma coisa, porque a gente tem um lance cultural no Brasil e Estados Unidos, e algumas coisas, elas são bem chocantes, assim, com a outra, né? São bem diferentes. Estilo de vida, estilo de casa, e por aí vai. Então, assim, acho que abordar um pouco isso, principalmente com um casal de amigos que a gente ama e que são recém-chegados, então tá muito fresco na cabeça, umas diferenças, você consegue, porque depois a gente se acostuma rápido, né? A gente, o que é bom acostumar rápido. Isso que eu ia falar, principalmente com coisa boa, a gente acostuma rapidinho, então assim, é legal porque ainda tá muito fresco essas diferenças aí. Então eu quero saber o seguinte, de cara, qual foi a coisa que vocês mais sentiram de diferença? Aliás, antes disso, tem alguma coisa que vocês sentiram de uma diferença negativa? Algum ponto que é pior estar nos Estados Unidos morando, residindo, do que no Brasil? Pra gente, acho que tanto pra mim quanto pro Rafa, o único ponto negativo é as saudades da família e dos amigos que ficaram lá no Brasil. Sim. Pra gente, por enquanto, é o único ponto negativo. E outras coisas que a gente vê que é muito diferente, assim, que a gente falava assim, no Brasil era mais fácil, a parte de bancos. Banco aqui é... E o Credit Karma? Nossa, construir o crédito. A vida após o Credit Karma é outra. É um karma, né? Ele vira um vício. Mas na verdade, assim, é bem o que você falou, né? Muitas pessoas, né, quando chegam nos Estados Unidos, ainda aquelas que vêm cheias de sonhos e planos e tal, mas o que eu acho legal é que, assim, aliás, isso é uma coisa que eu vou perguntar, que eu acho que vai fazer muito sentido, que era justamente falar das pessoas que vêm programadas, né? As pessoas que vêm planejadas. E eu acho tão bonito as pessoas que conseguem fazer esse planejamento. A minha primeira pergunta é: tem hora certa pra você mudar? Porque eu sou daquela opinião, muitas vezes, o seguinte, cara, a hora certa é, obviamente, você ter uma estrutura, né, alguma coisa que você esteja planejado, mas é a hora que você toma a decisão. Você acha que isso é verdade? Ou realmente tem uma hora certa? Você tem uma hora certa pra tudo? Ou você precisa fazer a hora ser certa? Kiko, eu acho que é exatamente o que você falou. Você tem que fazer a hora ser certa. Não tem como você prever o futuro, né? Então, você precisa, né, tomar a decisão mais adequada com a sua condição. Se você pode agora, se você quer se planejar para ir daqui a 1 ano, 2, 3 anos, você vai enfrentar dificuldades independente de quando você vier, né?
Hoje pode ser uma dificuldade que você tenha uma quantidade de recurso um pouco menor do que daqui 5 anos, mas daqui 5 anos você pode ter um filho, daqui 5 anos você pode ter menos um dos seus pais, sabe? Vai tudo mudando. Você pode ter uma promoção no trabalho que te segure daqui 5 anos, então você tem que fazer o momento seu certo. Eu acho que é isso aí. É bem isso, é exatamente o que a gente acha. A gente pensa justamente isso. Eu acho que assim, é ter responsabilidade, mas ter atitude, né? Eu acho que isso é o mais importante. Me fala uma coisa, vocês, por exemplo, como eu falei, vieram certinhos, do jeito que a gente recomenda desde sempre. Obviamente que nem tudo consegue sempre ser perfeito, e obviamente que nem todo mundo consegue seguir alguns cronogramas com precisão, né? Ou enfim, algumas coisas acabam contratempos, etc. Mas, por exemplo, vocês já vieram para os Estados Unidos com green card, com a residência, né, para poder residir definitivamente aqui, essa coisa toda. Esse processo foi um processo difícil? Vocês acham? Eu sei que vocês acabaram vivendo isso do Brasil, então obviamente vocês não têm a experiência de saber como é que seria se vocês tivessem aplicado por aqui. Mas pro brasileiro, de repente, pra pessoa que tá ouvindo aqui e que ele pensa em morar nos Estados Unidos, como é que foi? Como é que é esse processo de aplicar para um green card, fazer esse processo estando no Brasil, via consular, essa coisa toda? Como é que foi para vocês? O nosso processo, quando a gente decidiu que a gente não queria mais ficar no Brasil, primeira coisa, a gente foi atrás de advogado. Pegamos até a indicação do MD1, né? A indicação de vocês. Meu querido irmão Daniel Toledo, um abraço, meu velho. Doutor Daniel, um abraço. Muito obrigado por tudo. Obrigadão, Daniel. E a gente conversou com mais de um advogado. Fizemos reuniões com mais de um. Mas o Dr. Daniel foi o primeiro. E a gente nos outros, a gente já descartava logo de cara, porque a gente já sabia o que queria fazer com ele. Nosso processo demorou 2 anos. Estando no Brasil, pra gente foi muito mais fácil. Porque a gente sabe que se fizesse um ajuste de status, a gente ia ter que vir para os Estados Unidos e ia ficar, vamos falar assim, preso no país, sem poder sair, até sair a documentação. Isso a gente não queria. A gente queria fazer tudo certinho, tá? Com a consciência limpa, assim, de falar assim, não, a gente vai, tá tudo certo. Então esse tempo foi pra gente acabar de fazer os planejamentos lá, deixar tudo certinho. Tem os meus pais, mãe do Rafa. Então a gente tentou deixar tudo da forma mais fácil para ter menos sofrimento, assim, vamos dizer, de todos os lados. Então foi um tempo... É um processo... Foi rápido, né? 2 anos é um processo rápido, né? 2 anos foi... A gente acha que foi rápido. A aprovação nossa saiu muito rápido. O que demorou foi a entrevista no consulado, né? Que tem uma fila muito grande. Mas fora isso, o processo correu tudo muito, muito certinho, muito redondinho. E a gente conseguiu se planejar, conseguiu fazer uma reserva, conseguiu... Era isso que eu ia te perguntar. O planejamento financeiro, por exemplo, do momento que vocês decidiram, vamos morar nos Estados Unidos, já existia algum planejamento financeiro? Ou vocês, de repente, são o tipo de casal que vocês já tinham uma reserva financeira, seja lá para o que fosse que aparecesse de possibilidades e oportunidades na vida? Como é que foi? Para daí, obviamente, comprar a casa de vocês, comprar o carro de vocês, começar a estruturar uma nova vida num novo país, numa moeda, obviamente, que é muito mais valorizada do que o real, ganhando ainda em reais. Então, como é que foi esse processo desse planejamento financeiro para vocês construírem essa história ou começarem essa história de vocês aqui? Nós já tínhamos um planejamento, nós já tínhamos alguns recursos guardados. Tanto eu quanto a Rê somos engenheiros, nós trabalhamos, né, durante... Assim, os únicos mal acabados é nós. Assim. Nossa senhora, os dois são engenheiros. Então, a gente tem amigos... Eu sou só modelo. Eu sou só cantor. Vamos cantar e desfilar, Francine. Deixa os amigos falar. E nós trabalhávamos na indústria automobilística. Na época da pandemia, nós resolvemos abrir a nossa própria empresa. Um ramo completamente diferente, aproveitando uma oportunidade do mercado em crescimento, que era o ramo pet, né? O mercado pet cresceu muito na época da pandemia. Nós abrimos a nossa empresa nesse segmento, e fomos, né, continuamos construindo esses recursos, né, esse patrimônio. Então, isso foi em 2020, né? E nós tomamos a decisão para aplicar para essa mudança em 2022. Então, nós já vínhamos construindo esse patrimônio, essa reserva, né? Foi mais ou menos assim.
Sabe que eu acho isso muito bacana, assim, a gente fala de planejamento muito no MD1, falando de turismo, né, para as pessoas, até porque Orlando, ele é um destino diferente de outros destinos pelo mundo, que é só você ir visitar um lugar, porque aqui tem muito parque, então aqui tem muitas regras dos parques, então é uma coisa meio complexa que você precisa entender como funciona, senão você vai acabar tendo um prejuízo financeiro, porque você gasta, você paga caro, e assim também é para quem decide mudar para os Estados Unidos, né, eu falo que assim, a gente tira o chapéu para quem vem planejado, e a gente não tá aqui para julgar as pessoas que de repente decidem vir e ficar e depois corre atrás, mas assim, é um processo mais difícil. Quem vem, larga tudo, muito mais perigoso, porque você não tem uma certeza de que vai ter uma aprovação e de repente a pessoa, vendi minha casa no Brasil, vendi meu carro, tô indo para lá, tô ficando e depois eu corro atrás do prejuízo. As dificuldades, elas vão vir, porque uma pessoa que não tem, que não construiu, não teve um planejamento, não teve um recurso guardado, simplesmente tudo que ela tinha, ela vendeu, veio para cá e aí de repente... Não tem pra onde voltar. Né? Não tem pra onde voltar. Isso a gente já viu acontecer muito aqui, de gente que veio nesse risco, vamos lá, por tudo ou nada, e obviamente que a gente entende que às vezes tem situações que levam, né, ao desespero, a emergências, etc. Mas muitas vezes essa tomada de decisão, quando não é no caso da emergência, na empolgação, né, e o cara acaba, vendi minha clínica, vendi meu carro, vendi minha casa, vendi tudo, o cara veio, não deu certo e não tem pra onde voltar. Isso eu acho que é o problema mais dolorido para quem acaba tomando essa decisão dessa forma. Me fala uma coisa, vocês, né, a empresa de vocês no Brasil continua rodando, você acabou de comentar sobre ela, aliás, fala sobre ela, por favor, que eu acho muito legal, e tipo assim, vocês aqui nos Estados Unidos, inclusive, vocês dedicam boa parte do dia de vocês tocando a operação de vocês no Brasil, o que eu acho muito legal. Isso para vocês assim, ele consome parte do dia, mas você acha que para uma pessoa que vem para os Estados Unidos, o cara de repente mudou para cá e tem uma operação no Brasil, com a modernidade, com a chegada das plataformas digitais de Zoom, enfim, de computadores, etc., essa coisa de meeting e tal, você acha que isso possibilita, não sei se é o melhor dos recursos, obviamente o cara só viver do Brasil, né, com recursos gerados lá, obviamente pela desvalorização do real, mas assim, você acha que a pessoa que vem para cá, seja por um tempo, seja por um prazo, ou mesmo que seja em definitivo, né, até o cara começar a gerar outras receitas, tô perguntando porque vocês fazem isso, tocar uma operação daqui para lá, é possível, é viável, o que você recomenda, ou quais são as dificuldades de tocar uma operação à distância, ou quais são as vantagens de tocar uma operação à distância, como é que vocês conseguem trabalhar isso? Então, é totalmente possível e viável, Kiko. Nossa empresa no Brasil chama-se Animatrix Pet. Nós somos distribuidores de tapetes higiênicos para cães, né? Aquele tapetinho que o cachorro usa para fazer cocô e xixi, né? Nós vendemos para outras lojas, hospitais, clínicas veterinárias, adestradores e tal. Então, nós conseguimos, né, tocar o nosso negócio daqui. É possível, acredito que para praticamente todos, né, todo mundo que é empresário, tocar o seu negócio daqui, contanto que você tenha uma equipe confiável, claro, na operação, né? Você ter uma pessoa que você possa confiar, sabe, que vai seguir as regras, vai trabalhar direitinho no Brasil, é muito possível, super tranquilo. Legal. Tem uma coisa a falar, Rê, sobre isso? Isso pra gente foi o primordial, né? Pra conseguir fazer isso à distância. Porque, como o Kiko falou, não tem como viver só com o salário do Brasil. Sim. Então, a gente não pode dedicar o nosso tempo só à empresa do Brasil. Então, a gente tem que ter uma equipe que consiga tocar o negócio, a gente dando o suporte daqui, para a gente conseguir se dedicar aos negócios daqui também. Com certeza. Senão, é totalmente inviável. Com certeza. E agora uma pergunta assim, o que levou vocês a escolher Estados Unidos? Foi o país? Melhor, Orlando, exato. Orlando eu já venho há muitos anos, então eu já era apaixonada. Porque aqui tem um monte de tranqueira, viu? Já tô avisando vocês, viu? Tem uns tranqueiros aqui que é pesado aqui, velho. Orlando é maravilhoso pra quem passeia. Agora, meu amigo, cuidado. A gente já vinha pra Orlando, né? Eu mais que o Rafa, já conhecia bem. Gostava muito daqui, mas o que fez a gente tomar a decisão foi uma viagem que a gente fez de motorhome. Olha, inclusive foi inspirada
no MD1. Olha que demais. Eu tô muito A gente tá se achando demais hoje. Eu tô hoje. flutuando aqui, Francine, me segura. Vocês descobriram depois isso, né? Bem depois, descobriu Bem depois. muito tempo depois. Foi MD1 e Up, essa viagem. E a gente pegou várias dicas e fizemos uma viagem de 22 dias de motorhome. Caramba, que delícia. E aí a gente viu que era outra segurança, era outra qualidade de vida. E quando a gente voltou, a gente falou, é isso que a gente quer pra gente. Porque Legal. tava com política no Brasil daquele jeito, já uma pré-eleição. Tá bem melhor, eu tô te garantindo. Tá? Fica tranquila, tá ficando cada dia melhor. Fica na paz. Fica tranquilo. O F agora é 3 e tralalá. Tá de boa. E a gente já tava, tipo, no Brasil, mas não se sentindo mais que lá era a nossa casa. Então foi isso que fez a gente tomar E vocês no Brasil moram em São Paulo, né? Ali na região do ABC. Isso, nós morávamos no ABC. São Bernardo, né? São Bernardo. Não é São Paulo, Francine. São Bernardo é São Bernardo. São Paulo é São Paulo. Santo André é Santo André. São Caetano é São Caetano, por favor. Isso que eu falei, região do ABC depois. Eu já logo mudei. Muito Desculpa, bem, que eu por favor. também não sou de São Paulo. Exatamente. Eu sou do interior. Isso. Sou de Jaú. Ah, então. Porque se eu falasse que você é de Bauru, você ia dizer não. Não, sou de claro que Jaú. não. Sou Jaú, sou jauense. Exatamente. São cidades distintas, Francine. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. De todas as coisas que vocês têm vivenciado até agora aqui, nesses 6 meses que vocês falaram aqui, 6 meses morando, residentes aqui dos Estados Unidos, o que tá deixando, o que faz o sorriso brotar naturalmente? Assim, aquela coisa, pode ser a coisa mais simples, a gente acordar, abrir a porta, ver o sol e ir no Walmart, sei lá. Quais são algumas coisas que vocês têm um prazer profundo de fazer aqui e que, obviamente, vocês não tinham essa oportunidade no Brasil? Pessoal, se prepara que o podcast vai durar umas 7 horas. Mas são tantas as coisas, começando das coisas mais simples, né? Inclusive, as coisas simples são as coisas que encantam a gente a cada dia. Ver um pôr do sol no final da tarde, sabe? Você poder sair... O pôr do sol aqui é espetacular, É fantástico. É O pôr do diferente. sol aqui é maravilhoso. Né? Você poder sair sossegado. Nós saímos aqui, sai com o celular, larga a garagem de casa aberta. Não tem preocupação com segurança, né? Então são coisas que tem um contraste muito grande com a região onde nós morávamos, né? Lá no Brasil, onde nós morávamos, ia no mercado que é na rua de trás, ia só com o cartão do banco. Nem sem celular, sem carteira, sem aliança. Então, existem as coisas mais simples, né? Como eu falei, o pôr do sol. Você sai aqui na nossa região, vai dar uma volta no quarteirão da sua casa, você cruza com uns pássaros que parecem uma siriema aqui. E eles estão... Adoro ver eles. E sim, eles vivem no meio das casas aqui. Você passa no lago, tem pato no lago, e você olha que bonitos patinhos, fica parecendo um bobo olhando, lógico, né? Mas tem os jacarezinhos também, que a gente adora que são ver. super legais. Vocês Tem já gente fizeram, que não inclusive, gosta. amizade com os esquilos lá, vizinho meu, não é isso? Já, então, Tô querendo raptar o esquilinho da família dele, tô querendo tô fazer a Nazaré. tentando trazer um pra casa aqui, né? Mas nenhum aceitou minha oferta ainda. Vou continuar insistindo. Mas são coisas super simples, né? Como a gente falou, o pôr do sol, um passeio no seu bairro, com tranquilidade, com qualidade de vida, tudo é diferente, né? Tudo encanta, tudo é maravilhoso. E ter a Disney no quintal de casa é um negócio também que não dá pra se acostumar, né? Sem o trânsito é 20 minutinhos. Então. Não, e 20 minutinhos que a gente pode ir à noite, com o vidro aberto, sem ter o medo de sair à noite, chegar em casa de volta 10, 11, não ter que ficar com medo de abrir o portão. Então, e vale aqui ressaltar, eu tô brincando e tal, mas vale aqui ressaltar que isso aqui de forma alguma é uma forma de diminuir o Brasil, pelo contrário, né? É uma forma de demonstrar, né, o quanto que a gente fica indignado de reportar essas maravilhas aqui, né, sendo que o Brasil, sendo o país que é, com as belezas que tem, com tudo que existe naquele país, um dos países mais belos e mais ricos do mundo, né, viver o momento que vive, sabe, de insegurança, de insatisfação, insegurança em todos os sentidos, insegurança financeira, insegurança de segurança real, sabe, você passar por dificuldades num país como o Brasil,
pra mim, pelo menos, é indignante. Eu vivo entre Orlando e Brasil faz mais de 30 anos, né? Então, assim, eu moro nesse país aqui, eu amo esse país, mas eu nunca deixei de amar o Brasil, de ser apaixonado pelo meu país, um país que me deu tudo que eu tenho, KLB, minha vida, minha família, minha história, sabe? E pelo contrário, né? Isso aqui, na verdade, é uma forma de dizer o tanto que a gente se entristece com relatos. Isso aqui, na verdade, são relatos, né? Quando a gente fala desses pontos, é uma forma de dizer, porra, que eu não acredito que isso acontece no meu país, no país que eu amo, no país que eu nasci, no país que tem, né, as maiores belezas do mundo, no país que é o que é de riquezas, e de repente a gente viver, né, uma fase como essa. Mas enfim, se vocês fossem relatar a alguém, né, sei lá, uns amigos de vocês lá do Brasil, falam, pô, e aí, velho? Vale a pena morar nos Estados Unidos? Aí vocês vão separar em duas coisas, em duas partes. Parte boa e parte ruim. Acho que a parte boa, a gente já falou de algumas coisas. Se tivesse que falar de alguma parte ruim, vocês já conseguiram nesse pouco tempo aqui, porque pode ser que não deu tempo, tá? Já conseguiram enxergar alguma coisa que vocês diriam, puxa, olha, isso aqui a gente tá ainda tentando entender se vale a pena ou quanto que isso é possível, ou é melhor ou é pior que o Brasil? Já conseguiram enxergar algum ponto negativo em estar aqui, tirando, obviamente, a saudade da família, dos amigos, essa coisa toda? Cara, a pior parte a gente ainda não descobriu. Nós descobrimos pontos que são menos bons, né? Faz sentido. Assim, por exemplo, na nossa região, isso varia, logicamente, de região para região, mas na nossa região aqui, tudo é longe. Tudo é longe. Se eu preciso fazer uma compra de mercado, o mercado mais próximo que eu tenho aqui fica 8 milhas. Ou seja, fica lá uns 14 quilômetros, né? Qual o mercado? É o Target. Aí, olha lá, você já deixou metade dos ouvintes aqui com coceira. O cara fala, o cara tá reclamando que o Target tá a 8 milhas. Tá a 10 mil quilômetros da minha casa, esse cara tá reclamando que tá a 8 milhas da casa dele. Então, tem isso, né? Acaba que da nossa região aqui também, para qualquer lugar que nós vamos, é 45 minutos. Mas Orlando não é muito diferente, né? Orlando a gente fala, não dá, aqui é o tipo de cidade, né? Falando de cidade agora, não Estados Unidos. É o tipo de cidade que não dá, até não dá pra ficar sem carro, porque nada é perto uma coisa da outra. Tudo é 30 minutos pra chegar, você não consegue andar a pé, a gente não tem metrô, né? O sistema de ônibus é diferente aqui, é diferente de outras cidades. Vai, bota Nova York, é uma loucura, mas você pega metrô, você vai andar Nova York inteiro. Realmente, eu nunca vi nem ônibus aqui na nossa região. Mas eu vou te falar. Nessa região não tem nem ônibus. Mas eu vou te falar, isso é uma coisa legal. Orlando tá crescendo muito. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Vocês estão numa região que é super bacana, né? E que tá expandindo muito. E, obviamente, por conta disso, até talvez essa demanda ainda total de mercados, malls, etc., não tenha chegado exatamente aqui no seu vizinho de porta, mas vocês estão numa área que está numa expansão muito bacana, que é uma área super valorizada, é uma área super gostosa, super arborizada. Aliás, Orlando tem muito disso, né? Mas enfim, só te atrapalhei. Segue nas coisas que são menos boas. Vamos lá, nas coisas menos boas. Outras são os bancos. Cara, no Brasil a gente resolve tudo rapidinho, né? Com o aplicativo do banco no celular. É muito fácil. Aqui não, Aqui você precisa fazer uma wire, você precisa fazer uma transferência, tem que ir lá no banco. O banco é 35, 45, uma hora daqui da sua casa. O cheque. Ixi, o cheque, quando o pessoal veio com aquele papelzinho, você fala, de que caverna o cara saiu com esse papelzinho pra você assinar. Tudo aqui é cheque, meu cheque. Povo. E quando você tem que mandar um cheque pelo correio? É incrível. Não. Cara, e quando você recebe um cheque pelo correio também, que você fala, meu Deus do céu, a idade das pedras, né? Não, você olha, você não sabe nem o que é aquele negócio, né? Outro dia chegou um cheque do Costco lá em casa, olha lá. Abri uma caixa de correio, tava lá um cheque do Costco com... Olha só, isso eu acho uma coisa muito legal aqui também. Eles têm muito essa coisa do cashback, usar cupom, né? O americano tem muito disso e o brasileiro às vezes fica com vergonha de usar. Eu acho isso, esquece, lá é cultural. Cara, e a gente tem os cartões do Costco, essa coisa toda. Cara, chega pra você um cheque na caixa do seu correio com um valor lá que é pra você poder usar, né? Dinheiro, cashback que você ganhou das compras que você fez. Isso também eu acho incrível. Muito legal. Ganhar um cheque é bom, dar um cheque já não... Não é tão bom. A Rê tem um ponto legal pra falar aqui também, ó. Quando nós falamos com os amigos, tudo que estávamos vindo, né, mudando, pra falar a verdade, os que ajudaram no processo sabiam, os outros foram sabendo depois. A gente decidiu contar só quando já estava com tudo certo. É igual quando tá grávida.
Só Isso. depois do terceiro mês. Muito É. bem. E a gente esperou pra contar. Mas o que a gente mais ouvia era: nossa, vocês vão sofrer porque os americanos não são receptivos, os americanos são secos. Então, tipo, a gente veio com essa será? E muito pelo contrário, a gente chegou, os vizinhos aqui são fantásticos, os vizinhos americanos na diagonal, dos dois lados, de frente, receberam a gente super bem, são bate-papo, vê do lado de fora, já fica lá fora conversando, é totalmente diferente do que todo mundo fala. E uma coisa que a gente sempre discute entre a gente, você, antes de falar que os americanos não recebem bem, você dá bom dia pro seu vizinho? Você tenta exato. falar com ele? Porque a gente vê muito, né? Turista ou não, falando que o pessoal é seco, tudo, mas não tenta puxar um papo. Não tenta fala inglês. entender. Não fala inglês, não quer se esforçar pra que... Imagina só, se você tá num país, gente, você tá nos Estados Unidos, seja você que tá passeando, seja você que veio pra morar. Eu acho que assim, é uma obrigação. Tudo bem, você não tem obrigação de saber inglês. É muito bom pra você, vai Se ser esforçar, maravilhoso. né? É, mas se esforçar, porque tipo assim, você tá no país dele, ele não tem que falar... Imagina se o americano tivesse que falar a língua de todo mundo que vem pra cá. Se você tá nos Estados Unidos, o inglês é a língua universal. Tipo assim, tem que se esforçar pra que a pessoa te entenda. E os brasileiros, a maioria deles, não se esforçam. Tipo assim, dane-se e você tem que me entender e é isso. E... Eu não diria que é a maioria, mas a gente já viu vários casos muita gente, de né? pessoas, e não só brasileiros, mas pessoas de outras nacionalidades, que chegam aqui, falam no seu idioma e tipo assim, azar é seu, cara, você que me entenda do jeito que eu tô falando. É deselegante, né? Só isso. O fato do inglês, né, que a Fran falou. Tipo, meu inglês não é aquelas coisas. Mas do tempo que a gente tá aqui, melhorou muito. E fala com o vizinho, aí esquece uma palavra. Aí eu falo, como que fala isso? Tento procurar outra forma. E aí ajuda e dá risada. E eles gostam de ver que você tá se esforçando. É isso, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, a grande realidade é que a gente vive num mundo, né? Nós somos uma espécie que a gente gosta de ser bem tratado e, obviamente, se a gente trata bem, né, normalmente a gente vai ser bem tratado. Ou geralmente a gente acaba retribuindo aquilo que nos é oferecido, né? Então, se você... Pô, o cara tá vendo que você tá se esforçando e tal. O americano, eu acho que eles são super solícitos. É o que eu te falei. Eu tenho grandes amigos, assim, amigos de vida, né, que são americanos, que... Pô, o Brad é um amigo meu que é um cantor famoso aqui nos Estados Unidos. Era de uma banda que fez muito sucesso aqui nos anos 2000. E, cara, tipo assim, ele não fala nem oi em português. É zero. Mas, sabe, você vê que o carinho, ele tá na expressão, sabe? E se você não fala, mas ele, de repente, tá se esforçando, tá tentando, né? As pessoas vão tentar. De repente, chega num restaurante, se você tá sendo atendido por alguém, seja numa loja, seja na convivência, isso digo se você tá a turismo, né? Se você mora, mais ainda, porque você vai ter mais convivência com pessoas no dia a dia. E me fala uma coisa, mudando de assunto, coisas que vocês acham, porque eu vou falar o que eu acho, mas assim, coisas que são melhores no Brasil do que nos Estados Unidos. Por esses dias eu tive uma dor de dente, precisei procurar dentista, por exemplo. Lá a gente tem o nosso dentista, atendimento excelente, vai sem medo, sabe que não vai cobrar nada exorbitante. Uma que é da família também, né? Mas a gente faz todo o tratamento lá. E aí apareceu a dor de dente, fomos num dentista aqui. Já naquele medo, né? Sim. E aí a gente foi para aquele pensamento de brasileiro, vamos procurar um dentista brasileiro. Mas isso foi até indicação, porque eles falam que os dentistas brasileiros são melhores do que os dentistas americanos. E demos sorte, fiz meu tratamento, tudo. Se você for pensar, quem tá morando aqui não pode converter dinheiro por dinheiro, eu não achei tão mais caro. Mas se você pega, que nem a gente tava falando no começo, alguém que veio sem planejamento, não tem uma reserva, e tem uma dor de dente, um canal, sei lá, e não ter pra pagar, Sim. porque converter pra pagar um dentista... Dói, né? Dói. Ah, dói. Mas assim, valor de... A saúde aqui custa caro, né? Pra quem não tem um plano, nem nada. Se você precisa ir pro hospital, então, tipo assim, qualquer continha fica $10 mil e toma uma injeção $2.500. É praxe, né? É uns valores, assim, que na minha cabeça não faz nenhum sentido. Valores completamente exorbitantes. E a minha opinião é justamente isso. Eu ia falar desse ponto. Tem vários que eu acho que o Brasil é incrível, né, insubstituível,
Mas eu acho que, obviamente, tem problemas na saúde no Brasil? Tem. Não é isso que eu tô falando. Eu não tô aqui para falar de política do Brasil ou de acessos e etc. Não, eu estou falando, né, comparando, vamos lá, pegando dois hospitais ou duas, enfim, instituições de saúde de mesmo padrão, digamos assim. Para mim não tem comparação. Os médicos do Brasil, a qualidade do atendimento do brasileiro, apesar de também concordar, como já falei, que o americano ele é super solícito, sim, mas falando do médico americano, eu acho que eles são muito mais frios. Talvez nós, como latinos, a gente gosta do carinho, do calor, né? Então, tipo assim, você gosta que o médico venha bater papo, que o médico venha conversar com você, o médico vira um psicólogo também ali naquela conversa. O americano não. Ele fala, cara, você tá com, sei lá, tome, né? Não tem conversa. Então, assim, eu sou completamente apaixonado pela medicina, pelos médicos, essas coisas do Brasil. Mais uma vez, não estou falando se a gente não tem milhões de problemas na saúde do Brasil, não é isso. Eu estou querendo dizer dos profissionais, eu estou falando de bons lugares, né, de repartições, sejam públicos ou particulares, mas enfim, do atendimento brasileiro, do atendimento médico brasileiro com o atendimento, né, de saúde aqui dos Estados Unidos. Eu não tenho jeito, eu tenho qualquer coisa, Brasil, e é para lá que eu vou. E seguindo nessa linha aí, Kiko, uma outra coisa que no Brasil é muito melhor, vamos dizer, são as farmácias, né? Porque você sai do médico aqui com a prescrição de um remédio, bicho, se for depois das 7 horas da noite, já era. Você só vai comprar seu remédio no outro dia de manhã, 8 horas da manhã. A Rê, por exemplo, né, teve um episódio aqui que precisou de um remédio e passou a noite no hospital, internou às 10, 11 horas, saiu 4 horas da manhã, tive que esperar a farmácia abrir, eram 9 horas, 8 e pouco, 9 horas da manhã para comprar o remédio. No Brasil, você vai na farmácia, 24 horas, você compra, sai, toma e beleza. Não, isso aqui faz não. muita diferença, né? Porque assim, aqui tem farmácia 24 horas. Mas pra explicar, né? Porque de repente a pessoa que tá ouvindo fala, mas eu vou no Walgreens às 24. Mas assim, e não são todas as farmácias que tem a pharmacy, que é o remédio, que é com a receitinha ali, com a prescrição. E, gente, pegar um remédio com prescrição é muito difícil. O Kiko também teve episódio lá há umas 2 semanas atrás. E a gente passamos na farmácia. Aquela não tinha pharmacy. Aí você tem. Até no Target tem pharmacy, Walmart, mas eles abrem 9, 10 horas da manhã. E antes disso, você simplesmente não consegue comprar o remédio. Não tem nada que faça você comprar o remédio. Tem que esperar dar o horário e acabou. A dor que aguente. Você que aguente aí. Você que lute. É isso aí. E uma coisa curiosa é que aqui você não pega a receita, né? Você sai do hospital com remédio de receita, remédio controlado, você nem vê a receita. A receita vai para sua farmácia, que você colocou lá no seu plano ou que você colocou no hospital. Não é assim, hoje eu quero na farmácia tal, amanhã eu quero na outra. Não, você escolhe a sua farmácia e você vai retirar o remédio naquela farmácia. Você não tem a receita na mão para ir pesquisar preço, para ir ver em farmácia. Não, o remédio tá lá, você vai lá buscar. Isso é muito diferente. E esse lance ainda falando da farmácia, né? Quando o médico te receita algo que é sob prescrição, né? Eles abrem os remédios, tem os remédios dentro, eles abrem, eles colocam a quantidade de comprimidos que veio lá escrito na sua receita. Ou seja, você não vai comprar uma caixinha de remédio igual no Brasil, a não ser os que são abertos lá, que ficam ali nas prateleiras, beleza. Mas quando é um remédio de prescrição, né, vem aquele tubinho laranja com seu nome, como se ele fosse manipulado. E vem a quantidade de comprimidos que o médico falou, são 8 comprimidos, vão vir 8 comprimidos naquele pacotinho lá, naquela caixinha laranja. Você que fique bom no prazo, porque senão você vai ter que voltar lá ou economizar um remedinho. Isso aí. Meu Deus, eles são muito metódicos, né, pra isso. É mais fácil você comprar o remédio é que é a coisa mais difícil pra você comprar, impressionante. Saindo um pouco de quem tá morando, né, falando em saúde, uma coisa que é imprescindível, eu falei já no grupo, né, nosso grupo do MD1, que muita gente pensa em planejamento, pensa em hotel, se preocupa com o carro, os parques e esquece o seguro viagem. É verdade. O seguro viagem, quando a gente veio a turismo, que eu tive esse problema, né, que eu fui internada, se não fosse o seguro viagem, a gente não tinha nem dado entrada no processo, pelo que gastou. Era o dinheiro do processo. O que tinha gasto com o hospital, horas dentro do hospital, e foi o seguro viagem que salvou, né? Verdade.
Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Você se planejar para uma viagem dessa, obviamente, como a Rê falou, você tem que pensar nos ingressos, tem que pensar no seu hotel, você tem que pensar no seu carro, você tem que pensar em tudo isso, mas o seguro viagem é parte importantíssima de uma viagem segura. Então, para você comprar todos os seus, né, ingressos e etc, acesse aí md1travel.com, eu tenho certeza que você vai conseguir condições diferenciadas e ainda, Francine Pantaleão, vai comprar com toda a segurança de comprar do grupo MD1 de Viagens. É isso aí. Eu sei que a gente tá falando de Estados Unidos e eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas talvez ainda tenha uns diazinhos para você garantir que o MD1 tá com seguro dobrado para Euroassist, tá? Para quem vai viajar para Europa. Sempre tem essas promoções, então fica ligadinho aí no nosso Instagram, @MD1Orlando, e até dia 31 de maio você consegue comprar seguro dobrado para Europa. E o chip também de viagem tá com 40%, porque esse é mês das mães, o cupom é o Mãe40. É isso aí. Agora eu tenho uma outra, essa daqui a Rê vai gostar de falar, mas o Rafa também, eu acho, viu? Essa é uma diferença que tem os seus prós e contras. Casa. Prós e contras. Casa, Estados Unidos versus casa, Brasil. Gente, é muito diferente, né? Estrutura, tudo. Uma coisa que você ama, Rê. O silêncio e a paz. Nossa! Foi o que a gente mais sentiu diferença. No Brasil, nós morávamos em apartamento e, tipo, vizinho de cima era um terror. Olha. Aqui, você dorme e você não ouve um barulho. Não, e o povo dorme cedo, né? Nada. Eu vejo Você assim, não tem gato. 7... É só pegar um gatinho. É. Mas, americano, 6 horas da tarde tá jantando e depois meus vizinhos, assim, depois das 6 eu não vejo ninguém. Eu nunca vejo eles, na verdade. De vez em quando eu vejo um passeando com o cachorro lá, mas é um silêncio mesmo. E o horário da janta é 6 horas mesmo. 6 porque o vizinho horas. da frente, quando marca e chama a gente pra jantar, 6 horas, tá? 6 horas, horário da janta. E vocês estranharam? Porque eu vejo que tem muito brasileiro que vem pra cá, principalmente quando se hospeda em casa, essa coisa, porque às vezes o hotel não te dá essa sensação ou ela não dá a mesma referência. As casas aqui, as construções das casas aqui são completamente diferentes do Brasil, né? Então aqui a casa é drywall, aqui a casa tem muita coisa de madeira, é diferente, é outro tipo de construção. Isso agrada vocês? Isso preocupa vocês? E depois eu quero fazer uma pergunta que eu já vou deixar só o tema, que é furacão, né? Até porque eu tô falando de casa, mas eu quero saber, como é que foi a percepção de vocês, a questão do tipo de construção de casa aqui e lá? Porque eu já vi gente falar, puxa, mas eu não me sinto seguro, né? Às vezes numa casa lá, ou puxa, será que as casas lá têm durabilidade pelo tipo de... Como é que tem sido a percepção de vocês com isso? Legal a pergunta, hein, Kiko? Para mim, pelo menos, a construção da casa aqui agrada muito. Diferente do que muita gente imagina, a casa não é feita de madeirinha só, né? Os 3 porquinhos. Assoprou, saiu não é só feita de madeirinha e drywall, né? Lógico que tem muito disso. Mas a casa, ela é construída muito rápido aqui, né? A nossa casa aqui foi construída entre dezembro e maio, né? É muito rápido. Muito rápido demais. Isso que vocês não viram, gente. Não é uma casa, entendeu? É um palácio, entendeu? É tipo Buckingham. Mais ou Os caras conseguem... E Nadas Manor. R.R. Manor. R.R. Manor. E por fora, né? Para o pessoal que não conhece e tem essa curiosidade, ela é toda construída em bloco, igual às casas do Brasil. Ou seja, tem a mesma segurança da parede que uma casa do Brasil tem. Esse é o novo padrão de construção aqui na Flórida, né? Acho que é geral, mas pelo menos aqui na Flórida... Tem as de madeira ainda, algumas, né, quando são construções mais... Sim, Não, na verdade, assim, você ainda tem algumas construções de madeira, são menos, né? Tem diminuído muito isso, principalmente em áreas, de repente, de recursos menores, Então, assim, você tem a parte também... É que, na verdade, quando você entra nessa questão dos trailers, que essas casas menorzinhas que parecem trailers, mas que não são trailers, obviamente a estrutura é madeira, mas como o Rafinha tá falando, né, a estruturação de casas em geral e cada vez mais, a parte externa, ou principalmente a parte, né, do primeiro piso, quando é uma casa de 2 andares, geralmente blocos, né? Sim. E aí as paredes internas, né, sim, elas são feitas de drywall, que gesso. É aquele gesso, e por dentro são os reforços de madeira, as vigas de madeira. Vantagem, cara, é tudo muito fácil para você mexer. Se você quer mudar uma tomada de lugar, você vai ali, corta o drywall, arrasta o fio pro lado, põe ela de novo, repara o drywall, pinta. Muito acabou. inteligente. Não, isso é vida, né? Muito simples, muito o drywall simples. ainda é crespo, né? O drywall ainda é
crespo pra não ficar mostrando que você mexeu nele. Exatamente. Texturizado. Exatamente. Então, ela é uma casa muito simples de você mexer, de você alterar, fazer qualquer manutenção que você precisa. Os spots do teto, se você precisa trocar o spot do teto, você sobe, arranca ele ali rapidinho. Quero mudar ele de lugar, é a mesma coisa. Você vai subir pelo acesso no alçapão na sua garagem ou no seu closet, consegue andar até onde você precisa, faz o corte no drywall, que é o gesso, e troca o spot de lugar. É super facinho, para você mexer nas casas aqui é muito simples. E vem cá, Estados Unidos é um lugar também de muito do it yourself, certo? Então o país é tipo assim, faça você mesmo. Então você vai lá, você vai numa loja, você compra um sofá, você compra um armário, você compra compra qualquer coisa, compra um jogo de jantar, de sala de jantar, aí você chega em casa, vem as caixinhas lá com 700 milhões de parafusos, 19 páginas de manual e você tem que montar, você não tem funcionários para te ajudar muitas vezes até no dia a dia, como a gente costuma ter no Brasil, né? Você limpa, você corta grama, você cuida né, do terreno. Claro que você pode contratar, pode, mas eu tô falando em linhas gerais. É muito faça você mesmo. Isso pra vocês foi um choque? Foi uma diferença? Tipo assim, não, a gente já fazia no Brasil. Como é que foi essa questão pra vocês aqui? No Brasil a gente já fazia. Vocês gostam, né, desse negócio? A gente gosta de fuçar, de arrumar. Eles são engenheiro, né, amor? É verdade. Então no Brasil a gente já fazia. Aqui, acho que mesmo quem não faz... vai aprender, porque você vai comprar um móvel. O preço para montar o móvel que você paga de montagem é mais caro que o móvel. Então você vai acabar aprendendo a fazer. E, tipo, jardinagem, a gente mesmo que faz. Então, acho que vai muito de que você tem para gastar ou se você quer economizar. Mas a gente faz e a gente gosta de fazer. É igual lá no Brasil, né? Tipo assim, pelo menos lá em Jaú, né? Você vai montar os negócios, tá mudando de casa. Você contrata um montador, paga X pra ele por dia. O cara desmonta a sua casa, o cara monta a sua casa. Ou compra um armário, um negócio assim. Nossa, engasguei. O cara vai e monta baratinho, mó bom. Agora aqui não. O que você tá vendendo com essa cara? Agora, na verdade, eu tenho um montador, né? Eu só não pago ele. Mas o meu montador é top, gente. Não recomendo porque ele não vai na casa de ninguém, né? É só a minha mesmo. Mas ele é muito bom. Paga, assim, só que conta a moeda. Francine, vem cá, deixa eu... Deixa eu falar uma coisa de casa que eu acho muito bom. É minha parte favorita das casas aqui. Triturador. Gente, triturador na pia? Vocês têm triturador na pia? A gente tem, mas a gente não usa muito. Mentira! Vocês não gostam? Tudo que a gente vai pôr, falam que não pode pôr. Quando nós vocês são certinho demais, né, gente? Vocês seguem ao pé da letra. Quando nós mudamos, veio um técnico aqui da construtora e eu perguntei pra ele, e aí, posso colocar isso? Posso colocar isso? Aí tudo ele falava que não. A grande verdade, eu vou resolver seu problema. A grande verdade, a única coisa que você não deve colocar é carne. Sério, carne, frango, peixe, vaca. O resto, meu amigo, taco. Porque a carne ela vira uma paçoca, ela vira uma pasta lá dentro e aí arrebenta o seu ruim, né? Aí zoa. Agora o resto de comida. Casca de cebola também não pode, porque ela não desce. A casca de cebola ela vai acumulando ali e aí fica uma meleca, né? Depois fica ruim de tirar. Que mais? Tem uma coisa que você não deixou jogar também. O que é? Não deixa eu jogar? Casca de banana. Casca de ovo não pode. Casca de banana e nem limão. Tem muita gente que joga casca de ovo, sim. Eu não sei se deve, mas joga. A Paulinha bota uns limão lá no triturador dela, que ainda bem que o triturador dela é bom, né? Ela tá com limão, você vai acabar com o seu triturador, vai tacar o limão eu só não jogo minha sogra porque ela não passa no gargalo. Senão, meu amigo, você ia ver o triturar. aquela gordinha descer pela... gargalo abaixo. Gente, triturador pra mim é vida. Uma das coisas que eu mais amo das casas aqui é o triturador. O resto de comida, arroz, taca no triturador. Falando em triturador, vou voltar pra um ponto negativo. Boa. Coleta de lixo. Passa uma vez por semana aqui. No Brasil tá bom, não pode contar muito porque a gente morava em apartamento, descia todo dia com o lixo e deixava lá embaixo. Mas uma vez por semana é cruel. É cruel. Aí você pega o resto da carne, o que você faz Congela. com a carne? Põe num saquinho, põe no freezer. Exato. É congelando horrível. Lixo. Não, porque senão dá bigato, né? Ainda mais o calor aqui, aquele sol. Os bigatinhos. Eu acho incrível. Mas eu acho Vocês que conhecem como bigato também? Como vocês conhecem? Só você que não conhece como bigato. Conheço como bigato. Claro que eu conheço como bigato. Conheço como o quê?
Ele sempre me zoa que eu falo meus bigatinhos. Ele, que beleza, você fala outro nome. Você que fala outra palavra. Eu falo bigato. Francine Pantaleo, você tá me atrapalhando agora. Eu quero saber o seguinte, vocês... eu falei que eu ia fazer uma pergunta sobre Não, outra coisa que eu acho muito bom, antes da sua pergunta. Ar-condicionado central, gente. Pelo amor de Deus. Isso é vida, né? Vida. Não dá pra viver mais sem. A gente fica mal acostumado mesmo, né? A gente chega no Brasil, o povo acha que a gente é fresco. Você chega lá morrendo, só tem ar-condicionado no quarto pra dormir. É muito bom. Tô falando da nossa própria experiência de Brasil. Ele também é necessidade, né? Por causa das casas, por causa do drywall, é necessidade ter. Porque senão mofa tudo, apodrece tudo, né? Mas que a gente fica mal acostumado, a gente fica. Fica demais, Vocês gostam de calor? O Rafa gosta mais que eu. Gosto muito. Não, o Rafa eu já sei que ele treina dentro da sauna, não é isso? Treina na sauna ainda tomando sol. Não, o Rafa não é o referência. Rafa precisa ser estudado, ele não é referência, então assim, vamos perguntar pra Rê. Não é referência, não é referência. O cara que posta uma foto dentro... o cara que montou uma academia dentro da sauna com um teto retrátil só pro sol entrar, não é normal. Não é normal, Francine. Eu acho que a gente precisa realmente estudar, senhor Rafa, e nada. É nada. Deixa eu falar uma coisa, furacão, cara, porque isso aqui eu sei que é uma coisa que brasileiro fica apavorado quando tá aqui, e a gente tem mó carinho em acolher as pessoas. O MD1 tem sido, né, fonte de informação segura para essas pessoas desde 2019. A gente faz cobertura todos os anos sobre os furacões, a gente vai trazendo informações, né, inclusive no ano passado, no pior deles aí, porque a gente geralmente tem vários furacões que passam aqui durante o ano, muitos a gente nem percebe que passaram, né, mas geralmente um ou outro ele se destaca, às vezes pela proximidade, às vezes pela força e tal. Então assim, nesses mais pontuais, a gente faz uma cobertura completa sobre isso, para ir tranquilizando as pessoas, para ir aconselhando as pessoas, trazendo essas informações. Vocês já pegaram algum furacão aqui ou em algum lugar? Nunca. Nem um Twister? Twister vocês pegaram? Já. Pegamos um tornadinho. Um tornadinho. De RV. E como é que foi a sensação? Esse foi punk. Eu tinha certeza que o RV ia virar. E o Rafa falava que tava tranquilo. Passou a vaca voando? Deve ter passado. Não passou, não. Deve ter passado, mas não dava pra ver nada. Passou, mas o Rafa não te contou. Não te contou. Exato. Então, esse furacão a gente nunca pegou. Esse ano vai ser a primeira temporada de furacão que a gente vai passar aqui. E eu acho que o pior pra gente não vai ser o furacão, vai ser a família no Brasil desesperada. Eu vou mandar o link do MD1 pra eles, assiste aqui, não assiste no outro não, porque os outros vão meter o terror. Mas eu vou te falar uma coisa que é legal, assim, que eu quero ouvir o Rafa também, mas assim, que eu acho que é legal tocar nesse assunto, é que verdadeiramente, o que acontece? As notícias, quando falam dos furacões, eles focam muito, geralmente, nas cidades costeiras que recebem esse furacão de cara, de frente, onde o furacão tá no auge do seu poder, né? E obviamente que quando isso é noticiado e as pessoas veem a destruição real que é um furacão, elas acabam entendendo que aquilo vai causar aquela mesma devastação por onde ele passar, o que não é verdade, ou pelo menos não sempre, ou não na totalidade. Porque o furacão, assim que adentra o continente, ele começa a perder força, ele vai batendo em prédio, vai batendo em casa, em rua, em árvore, nessas coisas todas, e ele vai se dissipando aos poucos, apesar de ser uma força da natureza muito forte, muito poderosa e violenta. Mas assim, Orlando, como a gente tá bem no centro aqui do continente, né, no centro aqui da Flórida, obviamente que normalmente os furacões passam muito mais enfraquecidos por aqui. O que não, de repente, não deixa de ter um risco, por exemplo, para enchente. Eu sei que a enchente foi uma preocupação de vocês no ano passado, vocês já tinham a casa de vocês, estavam no Brasil, e aí, como é que foi a sensação de falar, meu Deus, tô longe, minha casa tá lá, e aí? Isso aí a gente ficou com o coração apertado. Nós no Brasil, a casa aqui, a nossa sorte foi, a casa já tinha as câmeras, então nós pudemos acompanhar em tempo real se acontecia alguma coisa, se estava chovendo muito forte ou não. Também tivemos uma grande ajuda da Thali, que também é moderadora do grupo, né? Ela deu uma ajuda nossa que foi fundamental para nós aqui, na preparação da casa. E o nosso vizinho do lado, né? Que depois do furacão, eu acho que era umas 4 horas da manhã, ele saiu da casa dele e veio inspecionar a nossa casa aqui com a lanterna. Legal. De madrugada, olhando se estava tudo certo. A gente ficou com o coração apertado, mas deu tudo certo. E esse ano eu acredito que vai dar tudo certo também, né? Mas vocês são o tipo, porque assim, a gente tem
conhecidos, até mesmo amigos, que eles ficam bem, assim, apavorados com a história do furacão, mesmo morando aqui, mesmo tendo passado por outros, porque é um negócio muito diferente pra gente, né? No Brasil a gente não tem essas coisas. Aqui tem muito, né? Tornado, furacão e não sei o quê. E a gente não tá acostumado com isso. Mas, tipo assim, como é essa novidade pra vocês? É tipo, numa boa, ou fica com medo, ou não pensa. Eu, tipo, não penso. A gente vai se preparar, comprar água, comprar alguma comida que dê pra fazer com fogareirinho, que não precise de energia, e deixar a casa segura, guardar as coisas que tem do lado de fora, tudo. E se chegar num ponto que nem a gente viu que algumas regiões, precisa sair, a gente com certeza vai sair. Sim, vocês são mais tranquilos, né? Porque tem gente que é um pouco mais apavorado, assim. É aquilo que eu sempre falo, o pânico é inimigo né, do bom resultado. Então, assim, obviamente que sempre lidar com a situação com calma, mas, né, eu sempre falo, nunca menospreze um evento dessa magnitude, né? Haja com responsabilidade, com calma, com cautela, e obviamente que os resultados tendem a ser melhores possíveis dentro das condições possíveis. Mas enfim, Francine Pantaleo. Eu acho que é isso, né? E você sabe que também, falando só de furacão ainda, no aplicativo do MD1 tem uma abinha ali que a gente criou de furacões, e a gente dá toda essa instrução pra galera, até mesmo porque pra quem tá visitando, o povo fica apavorado. Tipo, no ano passado, vocês estavam no Brasil, mas assim, foi um dos mais fortes que passou por Orlando, porque a gente tá numa região, vamos dizer, privilegiada, que mesmo quando ele bate muito forte na costa, ele chega aqui e ele perde muita força e tudo mais. O que não quer dizer que ele chegue fraco. O que não quer dizer que ele chegue fraco, né? E assim, é muito ruim também por conta de enchente, dependendo da região, realmente alaga, essa coisa toda. E a galera fica bastante apavorada. Tipo assim, Disney fechou, Universal fechou. Busch Gardens, que chegou lá por Tampa, então lá fez um estrago. Ficou fechado uma semana, muito tempo. Então a galera que tá aqui também fica bastante apavorada, né? Então assim, lá no aplicativo do MD1 a gente colocou todo um passo a passo do que você deve fazer. Até mesmo as leis, as regras daqui que tem o curfew. E o curfew você não pode sair. Se eles falam da sua região... É toque de recolher, ponto. É toque de recolher. Se você estiver na rua, você vai preso, ponto. Se tá falando, olha, toque de recolher no seu county, onde você tá, tipo Osceola County, das 10 da manhã até as 10 da noite, se você estiver na rua nesse horário, você vai pra cadeia. Não tem conversa. É muito sério. Então tem todas essas instruções lá no aplicativo do MD1 que eu acho isso muito legal. E ouvi dizer que a temporada de furacões esse ano vai vir mais... Vai ser gostoso, Francine. A gente vai trazer todas as informações pra você. Eu quero saber o seguinte, dois engenheiros que trabalhavam numa mega montadora de veículos no Brasil. Qual a diferença aqui? Não é montadora? Falei errado? Você tá querendo me corrigir? É isso mesmo, Francine? Só pra saber. Vamos lá, qual a diferença que vocês perceberam do mercado automobilístico, automotivo, Brasil e Estados Unidos? Deu pra sentir alguma diferença já aqui que daria pra pontuar, putz, tal coisa é mais legal no Brasil, tal coisa é mais legal aqui? Talvez, obviamente, pode até falar de preço, condições, enfim, levar pro caminho que vocês quiserem. Ou até mesmo, eu sei que tem muitos carros, às vezes, de algumas montadoras que não vão pro Brasil ou que não vão para outros países. Enfim, qual que é uma realidade? É possível? Vocês têm essa informação, tipo assim, de trazer algumas diferenças desse universo que vocês, né, tanto conhecem entre Brasil e Estados Unidos? É muito diferente. Na verdade, é outro mundo. A frota de carros aqui nos Estados Unidos, ela é muito mais nova, por partes. Isso aí acontece pelas condições de compra dos carros, os financiamentos daqui, o pessoal consegue pagar valores baixíssimos para ter um carro zero, um carro novo, um carro bom, né? Também acontece por conta de imposto, né? A gente sabe que os impostos no Brasil em cima dos veículos são altíssimos, diferentes daqui. Que mais? Uma coisa que é interessante no Brasil, para quem gosta de carro e já não é tão interessante aqui, é que quando você vê os carros placa preta no Brasil, né? Você vê aqueles carros que estão inteirões, carro que tem 30 anos, o carro está inteirão, impecável, lindo, a coisa mais perfeita. Aqui, quando você vê um carro placa azul, que é o carro de colecionador, antiguidade, nem sempre ele tá assim. Você vê o carro meio acabadinho, meio cansado e tal. São jeitos diferentes de se cuidar do carro, né? São pontos diferentes. Que mais que a gente costuma ver muito aqui? O carro automático, que você não queria. É verdade, né? O carro automático. Eu nunca fui fã de carro automático, nunca gostei, na verdade. Eu sempre evitei. Todos os carros que eu tive no Brasil eram manuais. E acabou que agora eu tive que comprar um carro automático. Gostou?
carro é muito bom, mas se ele fosse manual, ele seria melhor, né? O carro, ele não existe a opção. Muitos dos carros aqui, quando você vai comprar o carro e você quer ele com câmbio manual, você precisa, ele custa mais caro. Que loucura, Eles né? não têm na loja, ele custa mais caro do que o carro com câmbio automático. Então é cultural, né? É questão da cultura. Aqui também, puxando para a cultura, os carros são maiores. O pessoal gosta do carro grandão, caminhonete, SUV, todos grandões, diferente do Brasil, são carros menores. Se for pontuar aqui, tem muita coisa para falar, porque são realmente dois mundos completamente diferentes, né? Não, e o cuidado com o carro é uma coisa absurda de oposto, né? Aqui, carro, meu Deus, fica no sol, na chuva, descascado. Eu não sei. No geral, claro, né? No geral, os americanos... Porque a garagem de americano... Você já viu garagem de americano, gente? Vamos lá, vocês... Meu Deus, é tenebroso. Vocês já viraram americanos? Quero saber pela garagem. Carro de americano não fica em garagem, não é pra carro aqui nos Estados Unidos. Não, isso aí a gente não americanizou, não. O carro Nem vai, né? Não, o carro fica guardado na garagem, quentinho, né? Não passa a noite no frio, na chuva, coitado, sozinho lá fora. Não, descoberto, né? Descoberto, não. Ele fica guardado na garagem. A verdade é que né, o americano, normalmente, assim, as garagens americanas, elas viram um mega storage, né? Os caras botam tudo, meu amigo. Se você vê uma garagem de americano aberta, se você já veio pra cá e passou em alguma das Tem vontade de chorar. É verdade. Você tem vontade de chorar. Na minha. Ou até de oferecer uma... A minha, eu já americanizei. Você tá muito americano, sério. Você desamericanize um pouquinho, porque essa parte a gente não precisa americanizar. Não, a única coisa que dessa parte eu mantenho com toda a cautela são as minhas motos. Que ficam, únicas coisas. Tipo, as minhas motos ficam na garagem, o carro fica na rua. Pois Mas só fica na garagem por causa do Mike. Só, porque o Mike adora moto, né? verdade. Meu filho é harleiro. Meu gato Puxou gosta pro de pai. Então ele gosta, agora ele reveza. Então a gente tem que deixar lá, né? Não, tem que deixar os dois bagageiros abertos. Porque assim, às vezes ele vai pra garagem e aí ele tá no bagageiro de uma moto. E aí você começa a miar lá na garagem, eu vou lá, ele tá miando pra eu abrir o bagageiro da outra moto pra ele entrar dentro e ficar dormindo dentro. Vê se eu aguento um gato metido mala desse. O gato manda em casa. Você já viu a gente ser mandado? Mas isso é óbvio, todo mundo que tem gato sabe que A gente gato é manda. muito mandado pelo gato. Mas E vem cá, a gente gosta. vocês tinham pet no Brasil. Não tinha pet no Brasil? Não. Não tinha. Os seus gatos eram. Os seus gatos eram Os gatos da mãe e as cachorras da Cachorro sogra. minha mãe. Vocês não tinham. Nós não. Mas eu acho que tá faltando um gatinho nessa casa. Tem vontade de ter um pet aqui? Ainda não. Eu, por mim, eu teria, mas hoje pra gente não dá. A gente sai muito, tem muito compromisso, viagem, vai pro Brasil. Então hoje não dá. Mas por mim eu teria fácil. Se for um gato, fica aberto lá o Instituto MD1, né? À vontade lá pra você deixar seu gato quando precisar, né? Porque vai ser um prazer tomar conta dele. Pra mim seria gato. O Rafa seria cachorro. Pra mim seria um cachorro. Eu sempre gostei mais de cachorro, né? Gosto de gato. O cachorro não vou oferecer porque você não vai comer meus gatos. Então eu preciso de um outro instituto para cuidar do meu futuro cachorro, né? Nós gostamos muito, mas pra gente, no momento, não dá. Por isso que eu queria convencer algum vizinho esquilo seu lá a mudar pro meu quintal aqui, porque ele fica no quintal, né? Não, gente, eles querem até raptar um esquilinho e não tem um petzinho. E eu vou dizer, vocês têm a cara de ter pet, gente. Tipo assim, não combina vocês não terem pet. Eles trabalham com pet, Francine. Não, pelo amor de Deus, tá caras têm faltando. pet shop. Tá faltando um miau aqui. O maior pet shop do ABC é deles, Francine. Pelo amor de Deus, os caras precisam de um pet. Não, e eles têm um perfil, eles amam os bichos, eles ficam derretidos com cachorro, com esquilo, com jacaré. Daqui a pouco vai ter um jacaré na banheira aqui. É isso. Vai ter um alligator. Eu já vi que no banheiro ali no lavabo já tem um raccoon tomando banho. É isso aí, tá vendo? É isso aí. Francine Pantaleão, e eu acho que assim, a gente tem tanta conversa que a gente pode voltar ali na frente, fazer mais um episódio daqui um tempinho, tal, falando de mais algumas coisas, de mais algumas diferenças entre os dois países, diferenças entre morar num país, diferenças, né, morar no Brasil, morar nos Estados Unidos, benefícios, coisas que são melhores, coisas que são piores. E eu acho que isso tudo serve, obviamente, como um
bate-papo descontraído, mas também serve como informação, instrução, seja para você que está planejando passear ou, quem sabe, se mudar. Afinal de contas, sim, os Estados Unidos é um país maravilhoso, assim como o Brasil é maravilhoso, e cada um tem as suas peculiaridades. Entender isso, obviamente, é o que vai fazer com que você possa desfrutar melhor, seja daqui, seja de lá, tanto faz, né? Saber viver no ambiente que você, né, reside, obviamente traz uma vivência, uma experiência de vida, acho muito melhor, né? Rafa, incrível como sempre. Muito obrigada, sempre muito bom. E vai ficar um desafio aí. O próximo episódio tem que ser o Kiko vencendo o preconceito de conhecer um parque de verdade curtindo uma pocinha. Oh, nossa, a Rê, ela é MD1 raiz, né? Ela tá fazendo igual você. Ao vivo não tem pra onde você correr, entendeu? Eu não corro de desafio. Então quer dizer que a gente vai pra um spring? Não, eu vou, bora. Uma pocinha? Eu vou de sunga branca. Eita, não, de branca você não vai. A única coisa que eu ia dizer, se o desafio fosse o seguinte, falar assim, ó, o desafio vai ser você tomar um prato de sopa. Aí eu falo, sinto muito, perdi. WO com prazer. Rafinha, obrigado, meu irmão. Valeu, Fran, valeu, Kiko, mais uma vez. Um prazer, meu, poder estar com vocês sempre. Gente, obrigada, viu? Foi muito bom, como sempre. Amo vocês. Olha, o Rei e Rafa são presentes que o MD1 nos trouxe. É verdade, que Deus colocou no nosso caminho pra nos iluminar e caminhar junto com a gente de mão dada, assim como você, que nos dá o prazer, né, de acompanhar a gente há tantos anos, permitir que a gente entre no seu carro, na sua casa, nos seus fones de ouvidos quando você tá treinando, caminhando, não importa onde você esteja, permitir que a gente esteja com você é um privilégio para poucos. Afinal de contas, o MD1 não fala sobre o destino, o MD1, né, fala sobre plantar sonhos. E colher sorrisos. Até semana que vem, meu povo. Valeu, Rei. Valeu, Rafa. Valeu! Valeu!